Olá, pessoal. Eu sou a Marília Sol. e nós somos trabalhadoras e frequentadoras da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. E também juntas somos coordenadoras do JOCA, Jovens Caminheiros do Amor, a mocidade ativa da casa. Isso aí. E nós fomos convidadas pela USE para explanarmos sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, parte da codificação deixada por Kardec. E hoje nós vamos falar sobre os itens 1 a 7 do capítulo 14. Isso aí. E o capítulo 14 se chama Honrai vosso pai e a vossa mãe. Então, vamos juntos estudar. Os dois primeiros itens desse capítulo são citações da Bíblia, um do Novo Testamento e o outro do Velho Testamento. As duas passagens falam de um mesmo mandamento, que é: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo sobre a terra, que o Senhor vos dará. E por que Kardec coloca essas duas citações da Bíblia nesse começo do capítulo, né? E por quê, né? E um falando da mesma coisa, um complementando o outro. Porque Jesus, ele não veio destruir as leis, mas sim ensiná-las e esclarecer. E é a mesma coisa que a doutrina espírita vem nos trazer, né? Esclarecimento e também as nossas obrigações como espíritas. E é isso que Kardec vai fazer a partir do item 3, né? Esclarecer o que devemos, como devemos seguir os mandamentos, quais são as nossas obrigações como filhos e quais são essas obrigações, né, que estão inseridas dentro desse mandamento. E Kardec, ele começa falando, né, que honrar o pai e a mãe é uma demonstração de amor ao próximo. Pois se a gente não ama os nossos pais, a gente também não consegue amar o nosso próximo, certo? Nos é mostrado que honrar é muito mais do que só amor, né? É respeito, é atenção, é tolerância, é amparar quando falta algo aos nossos pais, né? Dar um bom repouso na velhice, por exemplo, né? Cercar eles, todos os nossos pais, de atenção, de cuidados, né? Da mesma maneira que eles fizeram quando nós éramos bebês, crianças, jovens e até hoje, né? Tenho certeza aí que os nossos pais nos amparam e nos protegem e nos cuidam até hoje, né? Nós devemos fazer pelo outro da mesma forma, nós temos que fazer a caridade para com o outro. E é muito mais exigido com os nossos pais, não é mesmo? Então é isso. É isso aí. Nós temos que ter a caridade também para com os nossos pais, né? E aí Kardec coloca nesse item 3 umas questões, né? Será que é legal nós colocarmos os nossos pais numa casa de repouso? Ou só dar o necessário quando a gente esbanja tantas coisas, né? Ou só dar aquele quartinho mal cuidado quando nós esbanjamos viagens, né? Passeios e não contribuímos com os nossos pais. Será que é legal fazer dos nossos pais empregados, né? Meu pai limpa a casa, meus pais fazem o trabalho de casa e, em recompensa, eu deixo que ele fique comigo, né? Será que isso é legal? E não, né? Não é assim que a gente deve fazer. E existem pessoas que fazem isso, né? E ainda fazem com má vontade, como se fosse um grande esforço, né, para cada um. Mas a gente entende que os fracos e os mais velhos, eles devem ser sustentados e ajudados pelos mais fortes,
né, e os que têm mais energia. Então, nós que somos jovens, né, vamos estender as mãos, as nossas mãos para essas pessoas. Devemos fazer tudo, todo o possível para dar conforto, carinho, atenção e assistência para os nossos pais. Porque quando nós éramos crianças, né, bebês, eles não mediram esforços para nos dar tudo o que nos deram, né? Eles nenhum momento nos cobraram o leite materno, a comida que nos alimentava, a educação, as escolas, os livros, né? As horas mal dormidas, quando nós estávamos doentinhos, né? E toda essa dedicação que eles têm conosco, né? Desde pequeno até hoje. E muitas vezes, na maioria das vezes, né? Os nossos pais se privam de muitas coisas para nos dar o melhor, né? E aquela pessoa que abandona, que não acolhe, ele está sendo, nesse momento, ingrato, né? Gerando aí esse sentimento de ingratidão e assim adquirindo débitos para as suas vidas futuras ou até mesmo nessa vida, né? Mas aí vão falar assim: "Ah, mas tem pais que não cumprem, né, as suas obrigações, né, seus deveres como pais perante a lei de Deus". É verdade. Ainda existem alguns pais que ainda não entenderam a grande missão, né, de criar e educar o filho, mas não cabe a nós filhos, né, puni-los. Nós devemos deixar na mão da justiça divina, né? Deixar nas mãos de Deus. Deus sabe o que é melhor e quando cada um pode recuperar os seus débitos, né? Jesus não veio falar do amor do próximo, né? O Espiritismo não fala que fora da caridade não há salvação? Se a gente faz o mal, se a gente não é compreensivo, se a gente não é tolerante, se a gente não perdoa, se não estamos amando nem sendo caridosos com o próximo, o que dirá se a gente faz isso tudo para os nossos pais? Se erramos com o outro, que a gente não tem uma relação aí afetiva, um vínculo, né, espiritual, como é que a gente vê isso, essas ações não caridosas com os nossos pais, né? E aí é um alerta na nossa consciência que a gente não deve fazer isso, né? A gente tem que seguir aí as leis de Deus, os mandamentos, os ensinamentos do Cristo. E quando a gente não age dessa forma com os nossos pais, né? O resultado é a falta de caridade mais a ingratidão. Olha aí, que coisa complicada, né? Então nós devemos fazer com o próximo tudo que Jesus falou, né? Faça com o próximo aquilo que queira que você quer que façam com você. Então, além de fazer com o nosso próximo, nós temos que dedicar toda essa atenção também aos nossos pais. E aí, nesses itens, aí dentro desses itens, do 1 ao 7, Kardec também lembra, né, que quando foi trazido o mandamento, foi dito assim, né? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra, porque do Senhor vos dará essa terra. Então, Kardec e os espíritos vêm esclarecer alguns pontos, né, desse mandamento trazido por Moisés. Se a gente prestar bastante atenção, a gente vê que ele fala para a gente respeitar os nossos pais, porque Deus vai nos dar uma vida longa na terra. E por que
Deus, nesse momento, falou vida longa na terra e não falou da vida celeste, da vida espiritual. Porque aí a gente vai ter que nos transportar para a época ali dos hebreus, né? Que é a galera que estava ali com Moisés e tal. E eles não tinham ainda maturidade e compreensão para entender dessas questões da vida espiritual, né? Não tinham ainda esclarecimento, maturidade para entender sobre reencarnação e, né? Eles precisavam de uma coisa mais concreta. Então, por isso que Deus falou da vida terrena, né? Da terra prometida, e não falou da vida celeste, da vida espiritual. Então, como os hebreus daquela época precisavam de uma coisa mais concreta, a Terra Prometida foi o mais perto ali de que Deus conseguiu para fazer com que as pessoas da época ali seguisse as suas leis, né? Mas quando ali Jesus chegou, né, a história muda, porque a galera que andava com Jesus, eles já estavam mais maduros, né? Já conseguiam perceber algumas coisas, alguns ensinamentos sobre a vida espiritual. Assim, né, nesse momento, a terra prometida, que foi falada ali no mandamento, ela se transforma então na pátria espiritual, né? Então, dependendo do nosso amadurecimento e do nosso progresso, a gente passa a entender mais sobre a vida espiritual. Outra, outra, outra questão que é tratada nesse capítulo, até o item 7, né, é sobre a parábola que é retratada no Evangelho de Marcos e de Mateus, que diz mais ou menos assim: Jesus estava numa casa e aí começou a chegar uma galera, um tantão de gente. Tinha tanta gente que não tinha nem mais comida. E aí a mãe de Jesus e os irmãos, né, falaram assim: vou buscar esse menino que tá tendo muita gente ali. Vou, né, buscá-lo. E aí eles chegam, a mãe e os irmãos chegam na casa e eles não conseguem entrar. Aí eles falam para a pessoa que está lá na porta: ó, chama lá Jesus que a mãe e os irmãos estão chamando aqui. Aí a pessoa vai falar, Jesus lá no meio da galera, né, ensinando as pessoas, né. As pessoas ali estavam famintas de ensinamento, de conhecimento, né, querendo saber mais sobre as coisas que Jesus falava sobre a vida espiritual, sobre Deus. E aí a pessoa que estava lá na porta veio e falou: ó, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E aí, né, Jesus sábio, como sempre, né, como vira e fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estes aqui, né, esses que estão aqui, que são meus irmãos, que é minha mãe, porque todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão e minha mãe. Jesus era e é muito bondoso e benevolente. E algumas pessoas, né, acreditam que Jesus, nesse momento, ele foi contraditório aos seus ensinamentos, ao que ele pregava. Mas a gente tem que ver as coisas com a razão. A gente não pode levar as coisas ao pé da letra, né? Não pode levar tudo como verdade absoluta. Primeiro que os livros, os evangelhos, foram escritos em uma outra língua. Então tem toda a questão da tradução, palavras que no nosso idioma são diferentes, ou que palavras que não têm tradução. Então tudo tem a ver com o contexto, né? De tudo isso, a forma que essas palavras são interpretadas.
E a gente tem que levar isso em consideração também. Mas a nossa tarefa como espíritas é ver a essência da passagem, é tirar o ensinamento correto dela, né? Nesse caso, dessa parábola, a gente tem que entender que os irmãos de Jesus não eram lá muito chegados a ele, né? Não seguiam seus ensinamentos, não eram muito amigos dele, né? As palavras de Jesus e os seus exemplos não tocaram seu coração. Mas, quanto a Maria, né, sua mãezinha, ela era super dedicada e carinhosa com seus filhos e também com Jesus, claro, né? A gente não vê muitas das passagens de Maria pelo Novo Testamento, mas a gente entende que ela era super carinhosa e, e empenhada, né, nas suas tarefas com os filhos e também com as suas atividades em favor da caridade e ao bem ao próximo. Então, em nenhum momento Jesus quis menosprezar a sua mãezinha nessa parábola, porque se ele fizesse isso, ele estaria contradizendo esse mandamento, né? O mandamento de honrar o pai e a mãe. Ah, então, qual que é o sentido dessa parábola, né? E por Jesus ter falado que aqueles não eram seus irmãos e nem sua mãe, e quem estava ali seguindo a vontade de Deus e os ensinamentos que eram seus verdadeiros irmãos e a sua verdadeira mãe. Porque Jesus, como eu falei, ele era muito sábio, e ainda é, né? Porque ele é o nosso governador. Ele não perdia a oportunidade de ensinar. Então, nesse momento, ele quis começar a ensinar a todos que o seguiam ali as diferenças entre a família corporal e o parentesco espiritual. Só que isso é um assunto que vai ser abordado nos próximos itens desse capítulo, do capítulo 14. E aí vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? E eu me despeço por aqui. Agradeço a presença da minha amiga querida Sol, que esteve aqui escutando com a gente. E é isso. Um abraço fraterno a todos.